Salve, salve, galera! Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um ID Podcast. Eu falo que é podcast porque tem gente que não assiste, que ouve. Então, o podcast não é só aquilo que vocês veem no YouTube, não. O podcast é o que as pessoas ouvem. Isso é podcast. Então, o ID aqui é um podcast. A gente não está presencial, a gente está aí cada um na sua residência, mas é um podcast, é um bate-papo. E hoje é dia de mais um ID Podcast, um quadro que eu trouxe, que o Senhor trouxe ao meu coração, baseado lá em Marcos 16:15, onde Jesus ordenou aos discípulos: ide e pregar o evangelho a todos os povos, até os confins da terra. Então, esse programa aqui, esse quadro, é baseado no ide de Jesus. E, como eu sempre falo, a pregação do evangelho, o ide de Jesus, não é só você falar de Jesus, falar também, mas você trazer pessoas que vêm nos apresentar testemunhos de vida no evangelho, testemunhos de vida transformada pelo Senhor Jesus. Isso também é uma maneira e uma forma de evangelizar. Eu me sinto muito edificado e gosto muito de ouvir testemunhos. Eu gosto demais de ouvir testemunhos, edifica muito a minha fé. Eu vejo o que Jesus fez na vida do irmão e eu trago aquilo para a minha vida. Edifica a minha caminhada, edifica a minha fé. Isso é uma maneira de evangelizar também. Porque foi Deus que me falou que é. Então, o ID é um programa de testemunhos e ele veio para ajudar nessa ferramenta que é a evangelização, que é a pregação do evangelho. E para o ID desse dia, aprove ao Espírito Santo, aprove ao Senhor que trouxesse a nós aqui um cara que eu conheço há muito tempo, um vaso de Deus. Deixa eu já trazer ele aqui, porque eu já falei demais. E aqui a gente vai bater um papo discorrendo da vida dele, meu irmão, presbítero Xande Almeida. É isso? Presbítero Xande Almeida? Tô certo? Certíssimo. Paz do Senhor, Jesus, irmão. Amém. Meu irmão, cara... Muito feliz de estar aqui. Amém. Primeiramente, eu quero parabenizar você, né, pelo teu profissionalismo, aquilo que você do futebol. Sábado, seu clube aí, onde você trabalha, obteve o acesso à primeira divisão do futebol paulista, né, ganhando o jogo aí. Queria parabenizar você, parabenizar toda a equipe aí do Velo Clube, tá? Que realmente é uma conquista muito grande profissional, e Deus, ele nos dá isso, né? Essas conquistas, né? Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, parabéns pelo acesso, cara. E agradecer você, Xandão, vou chamar de Xandão, porque é o, né, apelido carinhoso aí que a gente chama você. Já te agradecer por esse tempo que você disponibilizou aí da sua rotina diária para poder falar um pouquinho de Jesus, falar um pouquinho do que Jesus fez na sua vida, falar um pouquinho daquilo que Jesus faz na sua vida, tá? Eu quero agradecer você em nome de Jesus a esse tempo. Dá um salve para a rapaziada aí, para a gente começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que o negócio vai ficar bonito, hein? Primeiramente, né, boa noite, bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe que hora que o pessoal vai ouvir ou vai assistir. Mas, primeiramente, eu me sinto muito honrado, né, de estar aqui, com a graça e a paz de Jesus, né, pela misericórdia dele. Estamos aqui para falar um pouquinho do que Jesus fez em nossas vidas, né, na minha vida, na vida da minha família. É motivo de grande alegria, né, e trazendo para o lado profissional, agradeço, né, os parabéns aí. Realmente é uma coisa muito grande no nosso meio do futebol profissional, né, a gente chegar na Série A1 do Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual, né, de mais visibilidade, mas nada se compara a gente estar adorando ao Senhor, falando do Senhor, né, que a gente possa ser um instrumento das mãos do Senhor aonde a gente passar. E a gente sabe, né, falar na palavra, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela,
né? Então, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer tudo. Se Deus não colocar a mão, se Deus não agir a nosso favor, de nada adianta. Então, nós sabemos que toda a honra, toda a glória desse acesso é dada a Jesus. Amém, irmão? Amém, amém, cara, amém, é isso. Bom, o Xandão, aqui é o seguinte, ó, o ID, ele é feito da seguinte maneira, é a maneira cronológica, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é o seguinte, como você é um homem transformado pelo Evangelho, mas nem sempre foi assim, né? Eu bem sei como era, entendeu? O Xandão antes do Evangelho, antes de Cristo. Então, eu quero que você conte um pouquinho, cara, da sua vida, como era a sua vida antes de Cristo, como que era o Xandão antes de Cristo. Amém. Na verdade, eu vou voltar aos meus 14 anos, já para colocar minha vida profissional. Aos 14 anos eu saí de Lins, né, para jogar futebol, fui morar em Rio Preto, no América. Aí de lá vim numa trajetória, né, voltei de lá aos 16 para 17 anos. Com 16 anos, na verdade, eu assinei meu primeiro contrato profissional de futebol no Linense. Depois disso, fui na caminhada, passei o Sub-17 no Garça Futebol Clube, né, passei pelo MAC, o clube a qual eu dirigi esse ano na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Mas de 99 para 2000 foi quando eu encontrei Jesus, né, através de atletas que, na verdade, naquela época, era muito forte, atletas de Cristo, né, e eu conheci Jesus. Na verdade, eu tinha de 17 para 18 anos, e eu aceitei Jesus na Igreja Quadrangular do pastor Antônio no Labate, né, aos meus 18 anos, mais ou menos. E depois disso, eu saí do Linense, e depois começa a vir as provas, né, as provas do mundo, isso. Na época, eu era titular, daqui a pouco não estava no banco, daqui a pouco não era nem mais convocado. E eu tinha um treinador que era cristão também, o professor Lelo, que mora em Santos. E eu pedi para sair, e ele falou, não, Xande, não. Ele falou, não saia, porque são processos, né? E ele, como ser um homem de Deus, ele já sabia de tudo que eu estava passando, né? E ele foi um homem que me ensinou muitas coisas, né? E eu agradeço ele até hoje. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de falar com ele, né? E agradecer os princípios de homem de Deus que ele me ensinou. Mas eu acabei saindo, né? E na verdade eu fui um Jonas ali, né? Sabe, porque eu agi por desobediência. Deus tinha falado para mim que não era para mim sair do Linense. Na verdade eu saí, eu fui para Limeira no Independente. E foi quando ali eu me desviei, né? Eu já estava prestes a batizar, mas eu fui para Limeira. Só tinha um homem de Deus no alojamento, né? Na casa que eu morava quase 16 atletas ali, homens já, né? Sub-20, né, 18 para 20 anos, e ali eu me desviei, só tinha um rapaz cristão, um rapaz crente, e eles chamavam de irmão ainda, e com deboche, né, mas na verdade era o único homem que verdadeiramente tinha valor ali, né? E eu, no começo, né, eu estava indo nos cultos com ele, mas depois, né, o mundo nos chamou, e realmente o mundo nos chama, né? E quando o mundo nos chama, o diabo não vai vir de chifre, o diabo não vai vir feio, o diabo vai vir bonito, apresentando muitas coisas, né, para gente. E ali eu me desviei e passei momentos difíceis na minha vida, né? Passei por livramentos de morte, né? Aí bebida, noite. Isso fez com que eu me afastasse de Jesus, né? E eu falo que eu me afastasse, né? Porque Jesus, na verdade, ele nunca se afasta da gente. Na verdade, somos nós que nos afastamos, nós que soltamos da mão de Jesus, né? E Jesus sempre esteve ali do meu lado, mas eu sabia. E depois de 18 anos, né, Jesus me reencontrou novamente, né? Mas no meio dessa caminhada aí, foram momentos que a gente achava que a gente estava vivendo uma vida boa, né, perante aos olhos da carne, né, de noite, de bebida, de faculdade, né, de todas essas coisas, mas realmente depois que a gente, né, igual a gente estava falando de Jonas, né,
Mas realmente, quando a gente chega, né, a estar no ventre do peixe, no ventre da baleia, fazendo aquela última oração. Deus me resgatou, eu já estava casado, né? Hoje eu sou casado, graças a Deus. Estou com a minha esposa, a diaconisa Larissa, já vai fazer 16 anos, né? E ela é uma bênção na minha vida. Tenho a Sofia, tenho o Samuel, meus 2 filhos. Mas ali eu já estava casado, mas nós estávamos passando um momento de muita dificuldade na nossa vida financeira, né? Graças a Deus nós sempre nos respeitamos ali, vai como marido e mulher, né? Mas faltava alguma coisa, né? Faltava alguma coisa. Nós vivíamos uma vida, né, que era uma vida de mentira, né? De muitos amigos, de muito churrasco, né? Amanhã vai melhorar, e o inimigo sempre coloca isso, né? E uma coisa que eu aprendi durante a minha caminhada com Cristo, né? No pré e pós-Cristo, antes da gente encontrar Cristo depois, é que quando a gente não tem Cristo realmente, quando a gente vive verdadeiramente o Evangelho, né? Quando a gente vive uma vida de verdade, a gente costuma fazer uma coisa, às vezes pode ser bebida, né? De se embriagar e tal, né? E falar assim, amanhã não vou fazer de novo. Ou no outro dia acordava com remorso, né? E eu costumo falar, o Kleber, que tem uma grande diferença de remorso para arrependimento, porque no outro dia o inimigo ele coloca um remorso no seu coração, não vou fazer nunca mais porque eu estou de ressaca, isso, aquilo, briguei com a minha esposa, né? Pô, às vezes ofendi ela na frente da minha filha, enfim. Só que vai ser remorso, vai porque eu voltava a fazer. E eu creio que arrependimento, quando você se arrepende verdadeiramente de coração, você não volta a fazer. Ou, no mínimo, você vai pensar 1, 2 vezes para cometer o pecado de iniquidade, né? Que é aquele pecado voluntário, aquele pecado que você sabe que você está pecando, né? E isso, quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu falo, Senhor, não quero mais isso para mim. Né? E depois de 18 anos, Jesus me resgatou através da minha esposa, né? Minha esposa recebeu um convite de uma vizinha nossa, que ia um pastor na casa dela. E na época eu trabalhava na prefeitura de Lins e tinha uma escolinha em Promissão, no Gol de Placa. E eu cheguei cansado. E minha esposa falou, vai ter uma visita de um pastor aqui na Vanessa, nossa vizinha. E eu queria ir. E aquilo ali muito me pegou de uma maneira assim, meio desprevenido, porque minha esposa, ela sempre foi católica, né? E nada contra a religião, até porque eu fui católico também, só que eu vivo uma vida de verdade com Jesus hoje, né? Hoje eu não prego religião, hoje eu não estou aqui para falar de A ou B, que é o certo, mas hoje verdadeiramente nos momentos difíceis, mesmo com Jesus, né? Os momentos difíceis ficam mais fáceis da gente passar. E quando minha esposa me chamou ali, eu falei, a minha primeira reação, Kleber, foi eu falar, não vou, que eu estou cansado. Né? E eu já vi um grande impedimento ali, né? Que o inimigo realmente não queria que eu voltasse para Cristo. Mas depois, eu estava tomando banho, eu lembro que eu estava tomando banho, o Espírito Santo soprou muito claro no meu ouvido. E uma coisa que aquele louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. E quem já escutou verdadeiramente a voz do Espírito Santo sabe quando ele fala contigo. E ali eu escutei a voz do Espírito Santo. E ele falou diretamente comigo, falou assim, você não vai por quê? Sou eu que estou te chamando. E, na verdade, nós foi muito forte. Até me emociono, porque foi um chamado, realmente. Né? E nós fomos. E quando nós pisamos na casa da nossa amiga, da nossa vizinha, uma pastora, que na época era diaconisa, a pastora Cat, do pastor Jonathan, ela falou assim, você é crente. Foi a primeira coisa, ela não me deu nem boa noite. E ali Deus já tinha falado comigo, né? Deus já tinha mostrado o plano de resgate, e isso foi muito importante para mim. Isso eu lembro como se fosse hoje, Kleber, foi uma segunda-feira, e na quinta-feira nós fomos a cultuar lá no Pastor Noerd, na Assembleia de Deus das Três Potências, no Bom Viver. Grande homem de Deus, humilde, simples,
mas cheio do Espírito Santo, né? E eu lembro que ali eu sentei naquela cadeira, eu ajoelhei, eu pedi perdão, eu me reconciliei depois de alguns cultos, né? E eu tive um momento ali, depois de 18 anos ali, encontrando de volta o Espírito Santo, né? E passado alguns cultos ali, minha esposa nessa transição, né? Era tudo muito novo para ela, mas eu já conhecia Jesus, mas ela verdadeiramente ainda não. A gente foi no aniversário da igreja, isso é um testemunho muito lindo, né? E ali era aniversário da igreja e tinha um pastor da Bahia pregando ali. E eu lembro como se fosse hoje também, porque as coisas de Deus marcam, né, Kleber? Parece que as coisas de Deus, ela acontece assim, parece que foi ontem, né? Então fica tudo muito muito vivo na nossa memória, né? E ela estava no processo, eu já estava mais firme. Eu lembro que eu cheguei naquela igreja e falei, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu estou vindo para a igreja, mas só que eu não quero vir para a igreja para ficar sentado numa cadeira, já que o Senhor está me chamando aqui para a obra, e eu já sei a obra que o Senhor tem na minha vida, eu quero mergulhar. E através disso, Deus foi usando, e no aniversário da igreja, a minha esposa estava lá nessa transição, e o pastor, eu lembro até hoje, chamou ela lá na frente, a igreja cheia, a nossa igreja, que era uma igreja pequena, a igreja cheia, e chamou ela, e minha esposa é branquinha, né, ela costuma ficar muito vermelha, né? Eu falei, fala, Jeová, né? Já sei, já sabíamos, né? E quando o pastor ali, né, cheio do Espírito Santo, falou, minha irmã, você tem perguntado para Deus se verdadeiramente esse era o caminho que você deve seguir. E Deus manda te falar nessa noite que você está no caminho certo, porque esse é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é o caminho de Jesus, que só Jesus vai poder te levar ao Pai, né? E na verdade, o Kleber, ela tinha feito essa oração na madrugada, porque ela vivia uma religião, né? Não de ser assídua, mas ela ainda era, né? E Jesus ali como uma resposta, vai totalmente direcionada pelo Espírito Santo. E ali Deus já usou ela também naquele mesmo momento, em uma moça que estava desviada, e falou que Deus usaria ela no dom da correção, por ela ser uma mulher muito correta, né? Então foi assim, quando Deus ele tem propósito, ele cumpre as coisas muito rápido, né? E eu creio que se Deus não trouxesse minha esposa junto, para mim, né, no ponto de vista que eu vivia, seria um jogo muito desigual, até pela fraqueza que eu estava naquele momento. Então Deus usou minha esposa vindo juntamente comigo, né? Nós não éramos casados, a Sofia tinha, se eu não me engano, 7 anos, de 6 para 7 anos ali. Nós casamos, né? Nós passamos o processo ali, o pastor foi explicando para a gente, né, como é que funcionava, né? Nós fomos aprendendo da palavra, e a gente sabe a sede que nós temos, né? Quando nós voltamos para Cristo, de aprender, né? Da gente realmente mergulhar, né, na palavra. Nós mergulhamos ali com a minha esposa, nós não éramos casados, nós nos casamos no final de semana, e no outro final de semana nós descemos as águas juntos, né? E depois disso, Jesus, ele entendeu que nós realmente nós estávamos ali de coração, né? E começou a nos usar, né? E primeiramente nos separou a diáconos ali, né? A diácona e diaconisa, e depois mais um pouco para frente, mais um pouco de tempo, né? Deus começou a me chamar muito em oração, muito em jejum, né? Isso eu falo não é para exaltar o homem, nunca que eu vou abrir minha boca aqui para exaltar o presbítero Xande, o diácono, ou seja, porque eu sei que eu não sou nada, eu sei que o homem que está aqui hoje, ele melhorou um pouquinho, mas tem muito mais a ser melhorado por Jesus ainda. Mas só que eu sei que da onde Jesus me tirou, eu já não sou mais o mesmo homem que eu sou há 6, 7 anos atrás, né? Então eu louvo muito a Deus por isso, né? E depois veio a nossa unção de presbítero, né? E nós estamos aqui separados a pastores hoje, né? E eu saí antes de ir para Manaus, que eu fui trabalhar lá no ano passado. Antes de ir para Manaus, eu fui separado a pastor, eu estou com o coração do meu pastor.
e depois nós voltamos de Manaus, eu passei por Marília, hoje eu estou em Rio Claro, e nós entendemos que nós temos um chamado missionário, né, do verdadeiro ID, né, Kleber? Por isso que eu estou muito feliz, né, de estar participando aqui do seu programa, né, do seu podcast, porque nós temos vivido o ID, né, e só para exaltar o nome do Senhor, eu sei que tem muitos profissionais melhores do que eu, né, mas quando nós nos colocamos na dispensação do Senhor, eu lembro, Kleber, quando um dia que nós estávamos, por a gente ser, vai ser pentecostal, né, pela nossa cultura, nós temos muitas campanhas, né, e nós estávamos numa campanha lá em Isaías, né, que quando Deus toca a boca de Isaías, né, vai com uma brasa, toca os lábios dele, e ele vai falar, no final ele fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. E aquilo ali eu falei para Jesus numa campanha, falei, Senhor, eu estou aqui, eu quero viver o ID, né, vai falar na tua palavra, que grande é a seara e poucos são ceifeiros, eu me coloco à disposição, minha esposa também se colocou, minha esposa também sempre foi uma apoiadora, realmente, eu sempre falo isso, que a minha esposa, realmente ela edifica a minha casa, né? Ela edifica a minha casa, porque tudo que Deus coloca no nosso coração, no meu coração, ela apoia, porque, na verdade, eu costumo falar que eu aprendi isso, né, que o casamento, a única matemática que 1 mais 1 é no casamento, né, e realmente nós somos um, né, ela saiu da casa dela, eu saí da casa do meu pai, nós nos unimos e nós somos um só. Então, tudo que eu faço, eu devo muito à minha esposa, porque realmente ela edifica o meu lar, ela educa os meus filhos, né, hoje ela está lá, né, ela, Jesus e a Sofia e o Samuel, eu estou aqui em Rio Claro, mas ela está ali na batalha, vai pela nossa família, edificando o nosso lar, né, e eu sou muito grato a isso. Então, a partir disso, né, antes de ir para Manaus, nós estamos na caminhada, e eu dou glória a Deus por isso, irmão. E hoje nós vivemos... Não, hora que você ia falar, a partir disso, quando eu fui para Manaus, travou. Tá. E a partir de quando eu ia para Manaus, o pastor Noerd, né, direcionado pelo Espírito Santo, né, ele resolveu me separar para pastor, porque ele falou que lá eu viveria dias difíceis, né, que Deus estaria abrindo uma porta para mim, mas eu passaria dias difíceis em Manaus, até por ser uma geografia muito difícil, Kleber, dos índios lá, de muita magia negra, né, de muita luta espiritual ali, né, de ser a tríplice fronteira ali, né, de Brasil, Colômbia, Venezuela. Ali é um lugar difícil, mas eu louvo a Deus porque por tudo que eu passei, Deus me preparou, né? Deus preparou meu coração e preparou a gente espiritualmente também, irmão. Mas é isso, nós vivemos uma vida com Cristo hoje. Hoje eu posso dar glória a Deus e falar que eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Com muita humildade, mas nós tentamos fazer da melhor maneira possível. E eu costumo falar que tudo que nós fazemos, nós tentamos fazer para Deus, porque a Deus é o louvor, é a glória, né? É o que a gente tem que fazer. Nós só podemos edificar, né, e louvar o nome do Senhor hoje, irmão. Amém, amém. Ó, enquanto você falava aí, o Espírito Santo trouxe ao meu coração a passagem de Mateus, capítulo 11, versículos 12 e 13, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, quando você fala assim, não é nada para exaltar o homem, mas você teve o seu posicionamento de se esforçar. Porque, assim, Deus costuma falar para mim que ele só reage à nossa ação. Nós agimos, Deus reage. Como que Deus mostrou a terra prometida para Abraão? Vai que eu te mostro. Então, Deus não mostrou para Abraão antes. Deus falou para Abraão ir. Então, Abraão teve uma reação de obedecer, respondeu aquele chamado, reagiu, teve uma ação de ir e Deus reagiu. Então, não é para te exaltar, não é para me exaltar, mas nós tivemos o nosso papel de nos posicionar e, com esforço,
porque esse esforço ele é diário e até o momento que Jesus nos chamar para junto dele, nós temos que manter esse esforço. E o que a gente conseguiu no nosso esforço hoje, acabou. Amanhã tem que ser mais. Porque a palavra também diz que o inimigo é como um leão, né? Que está ao derredor, rugindo, esperando quem devorar. Então, se a gente não se esforçar em buscar esse reino todos os dias da nossa vida, negando a nós mesmos, né? Falando também, como João Batista disse, convém que eu diminua para que ele cresça, para que ele apareça, né? Então, nós não temos nós não queremos nos exaltar, claro que não, mas a gente precisa se posicionar. E o que a gente está passando aqui para a galera é isso, não é nada sobre vocês, não é nada sobre nós aqui, não. E quando nós falamos na questão de posicionamento, eu acho que é o mais importante de tudo, né? A gente realmente se colocar na dispensação do Senhor para que o Senhor nos use, né? Já sabendo que nós vamos passar por dificuldades, né? Porque o próprio Jesus fala para nós, né? Que no mundo nós passaríamos aflições, mas se nós estivéssemos em Jesus, nós venceríamos o mundo igual ele venceu, né? Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus, né? Vai como nosso único suficiente Salvador, e realmente a gente coloca ele como o Senhor das nossas vidas, as batalhas aumentam. E é realmente o que você está falando. Eu conheço um pouquinho da sua história também, né, Kleber? E eu vejo um posicionamento gigantesco. Eu estava até falando de você aqui hoje, para o analista de desempenho que trabalha comigo, é um menino de Deus também, um homem de Deus, o Rafael, né, ministro de louvor, homem de Deus, jovem, que verdadeiramente vive uma vida com Cristo, né? E eu falei para ele, né, sobre você, da sua tomada de decisão, né? Que às vezes nós não entendemos a maneira que Deus nos chama, né? Mas a gente entender que nós temos um chamado ou que nós somos escolhidos, e quando nós somos escolhidos, eu costumo falar que o escolhido não tem escolha. Eu acho que eu já falei isso daí para você também. Eu falei, você é escolhido, meu. Quando a gente é escolhido, a gente não tem escolha. Ou a gente serve a Jesus, ou a gente serve a Jesus. Não tem como. Né? Ou vai ser pelo amor, ou vai ser pela dor. Mas a gente vai servir Jesus. Não tem. Isso não tem. É uma matemática simples para a gente que já conhece Jesus hoje. Mas o posicionamento, né? E obediência também. É porque tudo na vida do cristão, do crente, ela é condicional. Né? Você tem uma condição. Em Apocalipse 3:20 vai falar, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. E você será comigo. Mas se você não abrir a porta, Jesus não vai entrar, porque Jesus não... É tudo por amor, né? Não é por força, nem por violência. Então, nós temos a condição de abrir a porta para Jesus ou não abrir a porta para Jesus, né? E nós nos posicionamos e abrimos a porta, né? E nos momentos de dificuldade, de tempestades, o que nós fizemos? Nós mantivemos Jesus dentro da nossa casa. Sabe por quê, Kleber? No primeiro vento que bate, ou no segundo, ou no terceiro, quando a nossa vida realmente fica mais difícil, e quando Jesus nos chama, nós temos a percepção de que nós vamos viver uma vida mais tranquila com Cristo, que agora acabou o sofrimento. Na verdade, ela vai começar o sofrimento. Mas porque Deus ele tem que nos colocar à prova. Porque, na verdade, Deus tem que quebrar o vaso quantas vezes for preciso para que o vaso fique da maneira que ele queira. E nós esquecemos disso, né? E eu sempre costumo falar dessa palavra em Apocalipse 3:20, né? Que nós abrimos a porta. Jesus, entra aqui, ceia comigo. Mas o mais difícil é a gente manter ele dentro de casa, Kleber. Porque a gente colocar ele dentro é fácil. Você abrir no momento de dificuldade, você coloca Jesus. Mas depois, quando as provas aumentam, e Deus precisa nos provar, Deus precisa nos forjar, vai para ver até onde a gente pode chegar, a gente coloca Jesus para fora, né? Porque a gente fala assim, pô, Jesus, e às vezes a gente tem até um pensamento mundano, né, de retroceder, e a gente pensa assim, nossa, quando eu estava no mundo estava mais fácil, então sai para fora do meu coração, Jesus, sai para fora de casa. Então, nós temos que nos posicionar, né? E quem está nos escutando e entender, né? Não é que a gente passou isso com facilidade, porque não foi com facilidade, né, Kleber? Mas o nosso testemunho é falar o quê? Que vale a pena a gente sustentar Jesus dentro da nossa casa, do nosso coração. Porque Jesus é o único que pode realmente nos limpar.
Jesus é o único que realmente pode nos fazer com que a gente viva em novidade de vida. Jesus é o único que pode fazer, né, e tirar aquela vida, né, mundana que a gente tinha. E hoje, muitos amigos meus me falam assim, Xande, mas você não bebe hoje, você é feliz, né? E realmente eu me sinto muito mais feliz do que quando eu bebia, né? E muitos amigos meus me perguntam, Xande, mas, cara, você sofreu para parar de beber, né? E graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu não sofri, né? Porque era uma vontade de Deus na minha vida e era minha também, né? Porque realmente não me fazia bem. Era uma coisa que me fazia mal, né, fisicamente, porque creio que quando você tem um ato, depois tem que tomar um remédio, né, que você estava de ressaca depois, né, isso não te faz bem automaticamente. Automaticamente eu melhorei, né, como questão de marido, melhorei como questão de pai, melhorei como questão de filho, né, melhorei como questão de um amigo verdadeiramente que tem uma palavra amiga, que está sempre, né, sóbrio ali, né? E uma vez que eu fui, que eu estava estudando a palavra, né? E falou, vai sobre ser sóbrio. E eu fiquei meio em dúvida ali, né? E quando falou de sóbrio, eu fui procurar no Aurélio, e no Aurélio estava falando ali que é sem presença de álcool, né? É sem Cara, presença. Então, ou seja, ó, eu peguei aqui, isso é muito... eu peguei aqui agora. Eu vou falar para você, que eu tive uma revelação do Espírito Santo há umas 2 semanas atrás sobre isso, cara. 1 Pedro 5:8-9, Primeira meu. Pedro, Kleber. Fala, Estava fala. tentando Depois lembrar de fala, cabeça, mas... fala que depois eu te Não, falo. e automaticamente eu já estava na caminhada, vai pela honra e glória do Senhor, já era um homem de jejum, eu já era um homem de oração, eu já ministrava a palavra, eu já estava batizado, né? Eu já estava ungido como diácono, mas eu tinha dúvidas, e muitos amigos meus perguntavam. Eu não estou falando que o álcool me fazia falta de maneira alguma, graças a Deus o álcool nunca me fez falta, e Jesus, tipo, parece como ele tirou com a mão assim, eu não sinto vontade nenhuma para a honra e glória do Senhor, né? Porque hoje meu corpo é templo e morada do Espírito Santo e não tem como Jesus habitar em minha vida em pecado, né? Mas para alguns, né, eu costumo falar, mas tem pessoas que bebem, né? E é um tema muito polêmico, mas eu me sinto bem não bebendo, entendeu? Eu me sinto muito mais cheio do Espírito Santo, eu sinto que o Espírito Santo me usa de maneira muito mais forte. Eu lembro que eu fui pregar essa palavra em um congresso de jovens e Deus falou verdadeiramente muito forte nesse congresso, Kleber, né, com os jovens, eram meninos ali, jovens ali de 15 a 20 anos ali na minha igreja, sabe? E Deus, ele usou de maneira poderosa essa palavra, e isso é muito forte, sabe, Kleber? E quando Deus tem propósito, né, e eu falo que a bebida sempre me fez mal, ela nunca me fez bem, né? E quando entrou nessa palavra, o Kleber, eu falei, Jesus, o senhor precisa falar de uma maneira interessante comigo para que eu tenha uma maneira interessante também para que os meus, e sempre direcionado pela palavra de Deus, né? Não pelo homem, né? E aí Deus me levou em 1 Pedro, Kleber, e eu queria que você dividisse daí comigo essa palavra, porque essa palavra é muito forte, né? E ela falou comigo, ela falou com os jovens, e hoje eu tenho, né? Hoje, tipo, alicerçado na palavra, né? Vai dizer que sobra sem presença de álcool no corpo, né? Então isso é muito forte, irmão. Porque é aquela coisa, né, o Xandão, as pessoas, elas querem trazer aquilo que conforta o coração delas, né? Mas na Bíblia não fala nada sobre a bebida, que bebida é pecado. Realmente, explicitamente não. Explicitamente não, mas Exato. a Bíblia, para aquele que é cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Muitas vezes não está explícito, mas o Espírito Santo te traz o entendimento daquilo que está implícito, ou seja, ele vai revelar aquilo que está oculto, né? Glória a Deus. E essa passagem aí, eu estava comentando até com os meus pais aqui, falando, né? Como eu falei para você, eu tô aqui, né? Tô aqui. O negócio está acontecendo. E aí, Você está regando. tá, não, sem pressa nenhuma.
E aí Eu creio. hã? Eu creio, já está tudo certo, irmão. Tá, tá. E aí veio isso, cara. Eu falei, mas como que não, né? Tem que ter alguma coisa, porque a bebida não agrada ao Senhor. É algo que te suja, algo que faz você, quando você tá cheio dela, fazer coisas erradas. Não dá para você fazer coisas boas. Não tem, a maioria das coisas que você faz é errado. Tem que ter alguma coisa que possa ser usado como uma restrição na palavra do Senhor. E aí veio, cara, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, Aleluia. vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Cara, e aí eu fui também ver qual que é o antônimo de sóbrio. Ou melhor, o antônimo de embriagado. É sóbrio. Aquele que não está embriagado está sóbrio. Olha, hoje ele está sóbrio, ele não está embriagado. Então, peraí. Se está mandando a gente ser sóbrio e vigilante, quer dizer que a gente não é para a gente estar embriagado, é para a gente estar sóbrio. Porque se a gente se embriaga, a gente perde a vigilância e o inimigo que está ao redor, meu irmão, vem e abraça. Então eu falei, caraca, que loucura, porque é real, cara. E ninguém leva essa palavra, esse texto para essa e para esse contexto Lado, né? do álcool, Isso. né? E você que viveu isso e eu que vivi isso também, cara, isso para a gente uma chave, meu irmão. É uma chave isso aí, entendeu? Peraí, como não? Peraí, se Deus está mandando a gente ser sóbrio, qual que é o contrário de sóbrio? É embriagado. Qual que é o contrário de embriagado? É sóbrio. Então, cara, isso é muito assim, é uma chave muito poderosa, cara, para a gente poder usar, né, E Kleber, além dessa palavra, estou aqui com a minha espada que eu já peguei na hora, e ela tá meio Ô, glória! acabadinha, porque eu uso bastante, tá? Porque eu uso bastante, glória a Deus por isso. Né? Bateu em muito demônio, né? Bateu muito na cara, né? De Graças Satanás, né? para a honra e glória do Senhor, sim, para a honra e glória do Senhor, sim. E vai continuar batendo ainda, porque Vai, vixe, não vai tenho por dentro dúvida disso. ela tá inteira. Ela tá inteira. E Kleber, depois de 2017, né, que foi o nosso encontro com Jesus ali, né, nós passamos por muitas provas e muitas lutas, né, eu e minha esposa, e Deus me chamou nesse meio do futebol. Né, e como você sabe, você já trabalhou nele, né, Kleber? O quanto ele é sujo realmente, né? O quanto ele é um caminho muito próximo das drogas, né, da bebida, da prostituição, né, da mentira, do preço do ser humano, né, porque é um meio que envolve muito dinheiro, né, que pessoas são capazes de tudo para fazer dinheiro hoje, e assim, infelizmente, caminha a humanidade, né, de homossexualidade, enfim, é um meio que tem de tudo, né, e oferece tudo muito fácil. E desde 2017, Deus tem me sustentado nesse meio, né, passando por muitas coisas, por muitas provas, né, vendo de tudo, né, passando, né, em todos esses cenários que eu já falei, né, de você ver pessoas dentro do seu próprio corpo, né, vai para ter, é um tema polêmico, mas infelizmente o ser humano hoje ele é capaz de tudo, né, vai para ter poder, para fazer dinheiro, né, é capaz de trair, igual Judas atraiu a Jesus, enfim. Mas Deus tem nos sustentado nesse meio para tentar fazer a diferença, né? E eu dou glória a Deus por isso, mesmo não sendo um, um meio, né? Um meio até atípico de todos. Deus tem nos sustentado e Deus vai ter levantado muitos homens de Deus hoje, né? Hoje o futebol, hoje eu costumo falar que vai 60, 40, né? Mais de 60% que são do mundo hoje, né? Você pode pegar uns 30% ali que é desviado, sabe? Que o inimigo usa ainda, que já conhece a palavra, já é conhecedor da palavra, né? E nós vemos que hoje as coisas estão ainda piores, Kleber, do que a nossa época ali ainda, né? Eu ainda continuo e vejo muita coisa. Mas onde que eu quero chegar nisso? É que Deus, ele tem um plano salvífico, né, para muitas pessoas aqui. E por isso que ele tem levantado tantas pessoas,
né? Aqui mesmo nós, no nosso meio, né, tem muitos homens de Deus, né? Tem o nosso analista aqui, meu vizinho de quarto, tem jogadores ali que tem chamado de pastor, né? Tem jogadores ali que a gente sai para a mata, para orar para o monte, né? Antes do acesso, agora na quinta-feira à noite, a gente foi orar no campo lá também. E quando nós falamos que a gente foi para orar, muitas pessoas vão estar olhando com um olhar assim, Kleber, que nós estivéssemos ali, vai para ser campeão, para levantar uma taça. Não é. Na verdade, nós fomos orar ali para que o nosso campo, no último final de semana, vai ter 6.000 pessoas, né? E depois da nossa vitória ali, nós estávamos com as Bíblias nas mãos, né, ajoelhado ali, mostrando que tinha homens de Deus ali. E as pessoas na arquibancada estavam ali filmando, né? Vai ter até um volante nosso aqui, o Norton, né? Grande homem de Deus, que eu tenho chamado de pastor também. Homem de Deus verdadeiramente, né? E as arquibancadas filmando ali, tem um homem de Deus, olha que legal, o volante ali, o Norton ali, agradecendo ao Senhor, ajoelhado com a Bíblia na mão, e, enfim, o nosso verdadeiro ID é esse, né? Que as 6.000 pessoas que estivessem ali, né, fossem atingidas ali por Jesus. Pô, o jogador ali não tem só tipo jogador da balada, né, que são bêbados, mas também tem homens de Deus ali, né? Então, na verdade, o nosso verdadeiro chamado do ID é para esse hoje, né? É para esse chamado que pessoas, não só no meio do futebol, né, para honra e glória do Senhor. Ano passado, quando eu estava em Manaus, eu tenho um testemunho muito legal, que na verdade a gente fazia célula no clube, que é uma coisa natural hoje, né? E tinha um bispo que sempre ia fazer a célula lá com a gente, né? E uns meninos lá, tal, da igreja. E, enfim, no nosso último jogo do Campeonato Amazonense, né? Tinha dois jogadores ali, né? E o bispo tinha feito a célula numa quinta-feira, e na sexta-feira a gente concentrou e a gente jogaria no sábado. E eu lembro que nesse dia a gente fica muito tempo ocioso ali. Eu falei, eu vou na sauna um pouquinho, eu fui na sauna, eu estava sozinho na sauna, e na hora o Espírito Santo impactou que eu levasse uma palavra na sexta-feira. E a gente, né, às vezes a gente é meio que Tomé, né, Kleber? A gente precisa ver para crer, né? Eu falei, mas Senhor, foi pregada uma palavra ontem, na quinta-feira, o que eu vou fazer hoje? Né, e eu peguei um zagueiro nosso lá, um jogador, um atleta, e falei, Paulinho, vai necessário que a palavra lá seja pregada hoje novamente. Aí ele falou, Xande, então vai ser no meu quarto, então, amém. Eu vou chamar aqui. Eu lembro que na célula, Kleber, tinha uns 15 jogadores, sabe? E esse dia só tinha 2. E a gente vinha ali já 4 meses lá em Manaus, né? De dezembro a março. E aquele dia de março, eu falei, Senhor, mas que palavra o Senhor quer que eu pregue? E eu estava pregando uma palavra de salvação, né? E todas as células, o bispo nunca tinha feito apelo, Kleber. Nós estávamos ali, né, pregando a palavra para muitos irmãos ali, né, dos jogadores, mas nunca tinha feito apelo. E Deus falou assim, ó, você vai levar uma palavra, o Espírito Santo muito nítido no meu coração. E às vezes, é que eu estou falando, né, às vezes a gente começa a questionar o Espírito Santo. Falar, mas Senhor, foi pregada uma palavra ontem, né, e eu preguei a palavra novamente, né, Deus me usou, na verdade, né, eu não sou nada. Jesus me usou ali para que eu pregasse uma palavra, e no final, Deus tocou meu coração que eu fizesse o apelo. Né, se tinha alguém para Cristo ali. E Deus tinha mostrado até um homem já, quando eu estava na sauna. Ele mostrou até quem era, né? Era um jogador, era o Davi, hoje é meu irmão em Cristo, né? E ali eu fiz o apelo e ele veio para Jesus. Só que naquele momento que ele veio para Jesus, o Espírito Santo falou que tinha mais um que queria se reconciliar. E aquele momento ali eu falei, né? Deus usou minha boca ali para falar, vai ter mais alguém aqui que já conhece a minha palavra, mas só que está se achando sujo. E Deus falou naquele momento que ele não veio para os sóbrios, né? Não veio para os sãos. Ele veio para os que estavam sujos, né? Os que estavam, né, em pecado realmente, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Igual Deus foi me resgatar sujo também.
E eu usei essas palavras, falei, Deus, quando me resgatou, ele me resgatou sujo. E hoje você que está se achando sujo, né, venha também. Né? E eu uso o nome deles, mas porque eles falam comigo. Assim, Xande, eu faço questão que você use esse testemunho, né, porque Deus mudou a minha vida através disso. Né? E veio mais um atacante, veio o Érico Júnior, né? E veio 2 homens ali para Cristo, sabe? Então, tipo, naquele momento, e eu quero trazer o que aqui, Kleber? Naquele momento que eu sentei no banco da igreja, lá nas Três Potências, lá no Bom Viver, né, eu falei, Jesus, eu não quero ser mais uma, ficar sentado no banco aqui, né? E eu quero ser usado. E ali Deus me usa no futebol, né? Uma época a gente fez uma célula no Linense com os meninos lá. Eu lembro que mais de 20, 25 meninos ali aceitaram a Jesus e, se eu não me engano, de 5 a 7 desceu as águas. E uma vez até o pastor Rodrigo, né, nosso grande pastor Rodrigo, que eu amo a vida dele, né, o nosso foguete, fogão, né? Eu brinco sempre com ele, eu amo muito a vida. Assistiu? Eu sei, assisti e eu louvo muito a vida do pastor Rodrigo também, até porque ele é intercessor da minha vida no meio do futebol, é porque ele sabe o quanto é difícil, né? E ele sabe do que eu estou falando. E Deus tem me usado, tem me capacitado, né? E tem me levantado. E assim como tem te levantado, Kleber, sabe que Deus continue a abençoar essa obra que Ele colocou em seu coração. Você pode ter certeza, irmão, que ela atinge muitas pessoas, né? E muitas pessoas são impactadas, vai pelos testemunhos. E eu tenho a mesma leitura que os testemunhos realmente edificam muito as nossas vidas. Ele fortalece muito as nossas vidas, né? Eu também sou um cara extremamente que amo escutar testemunho, né? Isso é muito importante para as nossas vidas, porque realmente o testemunho ele edifica a nossa caminhada. A gente fala, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. Mas se Deus usou, né, vai para resgatar o presbítero Xande, ele vai me resgatar também. E muitos amigos meus falam, Xande, o que Deus fez com você? Tipo, realmente, Jesus ele é capaz de fazer isso, tanto na minha, quanto fez na tua, né, Kleber? E na vida de quem está nos escutando ou nos assistindo. Então, que Deus vai continuar a te usar, irmão. Eu vejo, e sempre que eu vejo você, Kleber, Deus me leva naquela palavra que está lá em Ezequiel, né, que fala de profundidade, né, que primeiramente a água estava batendo nos tornozelos, né, e depois Deus manda o profeta andar mais 10 côvados, se eu não me engano, depois bate no joelho, depois vai falar que a água bate nos lombos até, né, vai que ele fique debaixo da água. E é isso que eu vejo sobre a sua vida hoje, irmão, sabe, uma profundidade em busca de Deus. E quando eu falo de profundidade nessa palavra, vai falar que a água vai lá brotava debaixo do trono, debaixo dos umbrais ali, ela subia. E é isso que nós temos que buscar hoje, né? Nós não podemos, né, igual você falou há pouco tempo antes, ficar estático e achar que está bom, né? Porque a nossa vida com Cristo é uma constante batalha. Se a gente baixar a guarda hoje, o inimigo vai nos dar um soco amanhã, ele vai trazendo pro boxe, né? Se a gente baixar a guarda, o inimigo vai nos acertar e a gente vai cair, né? Porque vai falar que, e você acabou de dizer essa palavra maravilhosa ainda, né? Que ele está ao nosso derredor, né? Vai buscando a nos derrubar, né? A nos tragar, tirar a nossa vida, mas vai falar na palavra, né? Que ao nosso redor vai estar os nossos anjos, né? Os anjos de Deus, né? Mas os anjos de Deus que estão ali a todo momento ali buscando, né? A nos proteger. Mas nós temos que nos proteger, nós temos sempre que estar ali alinhado, né, em jejum, oração, busca da palavra, né, nós temos que estar nos separando, nós temos que estar mantendo esse relacionamento com Deus a todo momento, porque é uma vida difícil, a vida do cristão, mas é uma vida prazerosa, né, da gente saber que a gente anda com Jesus, da gente sentir Jesus, o Espírito Santo falando com a gente a todo momento. Eu sou aquele cara que falo com Jesus, eu tento falar com Jesus o dia todo no trabalho, em casa, no trânsito, eu estou sempre alinhando o meu, né, vai porque muita gente fala, mas como que você consegue orar o tempo todo? Vai porque o orar não é você estar sentado ali, né, tipo ajoelhado no seu quarto, né, não, o orar é você estar ali conectado com Deus ali o tempo todo, né, então vai ser essa conexão, esse relacionamento, essa intimidade, ela tem que aumentar cada dia, né, isso daí eu vejo na tua vida, irmão, que a todo momento nós temos, né, vigiar e orar, né, nós temos que estar atento ali,
orar todo o tempo, e é isso que Deus quer da nossa vida, para que nós possamos, a cada dia, aumentar o nosso relacionamento com Ele. Porque a cada dia, eu costumo falar uma coisa, irmão, que os processos da nossa vida nunca vão acabar, porque Deus tem sempre um propósito a mais sobre as nossas vidas. Então, acabou uma lutinha, você pode ter certeza que já vai vir outra. Nós temos que estar preparados para isso. Ah, mas acabei de passar, vou ter um tempo de refrigério. Você pode ter um tempo de refrigério, mas já se prepara. Porque o crente que é crente, ele vai estar sendo, vai provado a todo momento. Se a nossa vida de crente, de cristão, ficar meio tranquila, a gente tem que abrir o olho, porque alguma coisa tem de errado, né? Então nós temos que estar sempre atentos, irmão. Amém. Você falou uma coisa e veio outra passagem, né? Que Jesus fala que estreita é a porta que leva ao reino, aos céus, e larga é a porta que leva à perdição. Não é fácil você ser cristão, porque você tem que estar sempre passando espremidinho, porque a porta é estreita, né? Mas ao mesmo tempo, é a mensagem que eu coloquei hoje nas minhas redes sociais. A dependência diária de Deus. O cristão, ele tem a capacidade, através da graça, de estar vivendo a tempestade, mas ele está em paz, sabendo que ele tem um Jesus que está dormindo ali no barco, mas que a qualquer momento ele vai acordar. Aquela passagem que os discípulos enfrentam a tempestade e Jesus está dormindo, cara, é algo fascinante, porque eles viram tudo o que eles viram, que Jesus tinha o poder de fazer, e eles ficaram totalmente preocupados com a tempestade, mas Jesus estava no barco, cara. Jesus é o cara que sabe? Então, assim, hoje, o que Jesus me ensinou com aquilo? Ó, quando tiver acontecendo a tempestade, lembra de duas coisas. Primeiro, eu dei uma palavra, passe para outra margem. Então, você já está debaixo da minha palavra, você vai passar. Segundo, eu estou no barco. Eu vou acalmar a tempestade. Só faz o que eu mandei. Passa para o outro lado. Porque a tempestade pode ser que não aconteça. Pode ser que você pegue uma navegação ali de uma margem para outra tranquila. E amém. Mas nada garante. Pode ser que venha a tempestade, mas eu estou no barco. Então fique em paz. Fique em paz. Não faça como os meus fizeram lá atrás. Sabendo quem eu era e se desesperaram. Não se desespera. Eu estou no barco. Cara, isso foi há pouco tempo atrás também que o que você falou, Xandão, é o que eu vivo, cara. Eu tô sempre conectado com Deus, irmão. Eu tô sempre pensando nele, nas coisas que ele já fez para mim, nas promessas que ele tem para minha vida, o que ele é capaz de fazer, o quão é bom, e eu tô sempre assim. E nessas minhas orações, porque orar é isso, é você estar conectado com Deus em espírito, você não precisa estar falando, porque Deus é espírito, você está com o seu espírito conectado no espírito dele, e ele me falou isso. Deixa eu te falar, eu vou te colocar 3 coisas aqui antes de eu te fazer outra pergunta. A primeira Isaías é muito poderoso para mim, Isaías é muito significativo para mim, porque Isaías 6 foi o primeiro sobrenatural de Deus na minha vida. A primeira palavra que eu recebi de Deus, sem nem conhecer Isaías, porque eu nem sabia que existia Isaías na Bíblia, porque eu também era católico, e os católicos não têm intimidade com a palavra, eu nem sabia que existia Isaías. Foi a primeira passagem, primeiro sonho que eu tive, cara. Acordei falando, que Isaías 6? E aí eu fui ler Isaías 6:8, que fala, né? Quem irá por nós? A quem mandaremos, né? E Isaías fala, eis-me aqui, Senhor. E ali quando eu contei isso para o pastor Rodrigo na época, que eu não estava nem congregando, eu estava iniciando uma caminhada ainda, cara, completamente sem saber o que estava acontecendo. Eu falei, pastor, eu acordei falando isso, Isaías 6:8. Quando eu mandei para ele, ele falou, vaso, Deus já te laçou, fera. Deus te laçou, Deus está te chamando para ser profeta, Deus está te chamando para falar. E desde então, cara, eu comecei a falar, sem saber, comecei a postar frase, comecei a querer entender o que eram aqueles textos e poder passar não só o texto, mas o contexto do texto, porque postar texto é legal você postar texto, mas você precisa trazer um contexto em cima daquele, um ensinamento, o que Deus quer falar, e aqui começou a queimar, então Isaías 6 é muito significativo para a minha caminhada, porque foi o início de tudo. Outra coisa,
que você falou e que também me veio ao coração quando você fala que você está num ambiente hostil, né? Deus me colocou num ambiente que é hostil à palavra, mas Paulo também foi levantado para um ambiente hostil. Paulo foi levantado para pregar aos gentios, irmão. Paulo é um dos maiores evangelistas do Novo Testamento, se não o maior evangelista, né? E ele foi levantado para pregar para os gentios, para os romanos, para aquela galera lá que era idólatra, que tinha vários deuses, cada área da vida era um deus, entendeu? E Paulo foi levantado para isso. Então, meu irmão, sinta-se honrado, porque Deus ele leva os maiores guerreiros para as maiores batalhas, entendeu? E outra coisa que queima ao meu coração que eu peço para Deus para que sempre ele me capacite para isso, é para facilitar o ensino para o cristão, que o cristão ele não pode ser cristão de banco, Xandão. Não é isso que Deus chamou. Quando Deus mandou pregar o evangelho, ele não falou só para os discípulos, ele falou assim, ó, pregai o evangelho e fazei discípulos. Então, ele falou para os discípulos fazerem discípulos, e para os discípulos dos discípulos fazerem discípulos, e assim por diante. Não é para você se converter dos seus maus caminhos e ficar sentado no banco da igreja. Não é isso que Deus quer, irmão. Ah, mas eu já tenho uma vida legal. Não, então abre a boca, velho. Sua vida já é um exemplo? Beleza. Se enche, abre a boca, cara. Fala. Irmão, e eu tenho um testemunho legal em questão disso, né? Eu estava indo lá em Manaus, né? Em Manaus também. E eu estava indo com o jogador, porque minha família não tinha chego ainda, né? Em Manaus, né? Eu estava em Manaus, mas a Lara, a Sofia e o Samuel estavam em Lins ainda. E eu comecei numa igreja lá com ele, né? Uma igreja bênção, né? Ministério Madureira, lá em Manaus, uma igreja mais de 5.000 pessoas, enfim. E assim, mas eu estava incomodado ali, né? No sentido do quê? De estar sentado no banco, Kleber. Sabe? De estar sentado ali e não estar fazendo aquilo com que Deus tinha me chamado. E aí um dia acabou o nosso treino lá no clube e eu tinha que pegar Uber para ir nessa igreja, né? Mas não que isso era um problema. Mas a igreja é gostoso, né? Tudo bonitinho, ar-condicionado e tal. Aí um dia eu estava no clube e o roupeiro lá também era presbítero. Ele falou, presbítero Xande, eu vou te apresentar uma igrejinha aqui atrás, aqui no clube. E era bem atrás do apartamento onde eu morava. E aí eu fui, né? E ali Deus já usou o pastor e a pastora ali. Se a igreja, acho que se coubesse 10 pessoas era muito, Kleber. E ali o pastor Francisco, lembro, sabe? Fiz muita amizade com ele. Uma igreja que, na verdade, era um barzinho, um boteco, né? Que a gente fala no estado de São Paulo. Era um bar e Deus usou o pastor ali. E ali ele estava tocando a obra. E tinha muito venezuelano ali. E eu falo muito ali porque no Brasil, né, tinha uns 5, 6 ali, estrangeiros ali, e tinha mais umas 3 pessoas brasileiras ali, tal, e eu fui ali. E eu nunca saí tão suado de um lugar, Kleber, porque era muito quente, né? Mas só que antes disso, Deus tinha falado lá na própria Madureira, que Deus não tinha... E Deus tinha lançado uma palavra de um pastor, Deus não te chamou para ficar sentado no banco. E aquela palavra me veio muito forte no coração. E aí, passou alguns dias, eu fui nessa igreja do pastor Francisco. Eu chamava Exército de Cristo. E muito quente, muito quente. Aí eu fui, aí primeiro levei a Lari na Madureira, né, a minha esposa com meus filhos, a minha sogra foi também. E Deus usou ali para falar com a gente. E depois eu levei a Lari lá na Exército de Cristo. Aí aquele calor Samuelzinho, né? Não tinha nem um ano, suando, mas suando. E eu falei, e aí, Lari? Eu falei para minha esposa. Ela ficou meio assim de falar, mas ela falou, não, o nosso lugar é aqui no calor. Aqui no calor, porque Deus nos chamou para a gente ficar sentado no banco. Né? E ali eu já tive a oportunidade de direcionar uma palavra, minha esposa também, a oportunidade de ler um versículo e tal, depois o pastor. Né? E ali nós vimos Deus trabalhando, e através do trabalhar de Deus falou assim, ó, esse lugar aqui precisa de um ar-condicionado. Aí eu falei, mas como, Jesus?
o senhor sabe da minha limitação hoje, né, na questão financeira. Eu não consigo comprar um ar-condicionado. Aí Deus falou assim, não, você não tem hoje, mas eu te dou uma estratégia, se você quiser. E amém. E aí eu perguntei para o pastor um dia, perguntei para o pastor Francisco, falei, pastor, vai um ar aqui de quantos BTUs aqui? Ele falou, Xande, de 18 mil BTUs, porque aqui é muito quente, aqui não tem telhado, é só a laje, né? E o sol bate aqui nas costas do prédio e tal. Eu falei, amém. Aí na mesma semana, Kleber, o ar da onde eu morava, do nosso apartamento lá, ele parou do quarto da Sofia. E em Manaus, se não for com ar-condicionado, você não sobrevive, sabe, irmão? É muito quente lá. Lá bate 45, vai 46 graus, né? Então era necessário, E, enfim, vai para encurtar a conversa, né? Deus tocou meu coração de falar com os jogadores, né? E o meu ar, ele deu um problema, e eu perguntei pro rapaz que foi arrumar o ar lá, falei, cara, quanto vai pagar num ar de 18 mil BTUs? Ele falou, você vai pagar nos 4 mil reais. Eu falei, nossa, pesado, né? Ele falou, não é barato não e tal. E aí, Kleber, passou alguns dias, e essa semente, sabe, ela germinando no meu coração. Aí eu falei com o Davi, eu falei com o Paulinho, com a rapaziada que jogava lá. Falei, cara, a gente precisa colocar um ar na igreja lá. Aí levei mais dois jogadores para fazer uma visita lá. Os meninos foram, quente lá em Xanten, precisa de um ar e tal. E floresceu. Aí eu falei para os jogadores, falei assim, ó, 100 reais de cada um aí, eu acho que a gente consegue comprar um ar e tal. Aí o cara falou, não dá um ar, 4 mil reais e tal. Aí nessa mesma semana, eu lembro como se fosse hoje, a gente foi jogar na Parnaíba, no Piauí. E a gente estava lá e o Bruno me ligou, nunca mais esqueço o nome do rapaz. Ele falou assim, Xande, apareceu um ar aqui, 18 mil BTU, semi-novo, vou te dar um ano de garantia, R$ 1.400 instalado já. Nossa. E nós tínhamos 14 pessoas no grupo, a R$ 100. E no mesmo dia eu falei, ó, rapaziada, vamos fazer o Pix aqui, já fizemos o Pix lá no Bruno. O Bruno, já no final de semana, já instalou lá no Pastor Francisco, e hoje a igreja lá tem um ar-condicionado. Né? Então, na verdade, assim, glória a Deus, por isso esse é o verdadeiro ID. Né? Tipo, porque se eu fico na madureira lá no ar, Deus não conseguiria me usar. E depois Deus me usou lá também através da palavra, né? Não só na questão física, mas Deus me usou, Deus usou a minha esposa, né? Nós pregamos a palavra lá por diversas vezes, e na verdade esse é o nosso chamado, esse é o nosso verdadeiro, não ficar no banco, né? A gente se colocar na dispensação do Senhor para que Deus nos use, né? E isso nós temos feito, né? E hoje eu dou glória a Deus por isso. Hoje eu fiquei muito feliz de escutar uma coisa, né? E às vezes a gente acha que a gente não está sendo visto, não que a gente quer ser visto, né? Mas às vezes você ora, e você acha que a sua oração não está tendo, né, uma valência, ou não está tendo um efeito. E hoje a gente conseguiu acesso, e o treinador aqui, o Guilherme, né? O Guilherme foi muito polêmico, né? Um cara que jogou no Atlético, jogou no Corinthians, no Cruzeiro, fazia muito gol, seleção brasileira, isso e aquilo, e eu tinha trabalhado com ele em 2017, e ele me fez o convite, ele tinha feito o convite por 2 vezes já, Kleber. E eu não fui. E eu não fui porque eu estava direcionado pelo Espírito Santo. Mas não que o Guilherme é uma má pessoa, mas porque não era a hora, né? E depois que eu voltei de Manaus, Deus já tinha falado que tinha aberto uma porta para mim, né? E foi em Marília, eu acertei lá no MAC, né, que é um clube que eu joguei também, quando era jovem. E Deus me levou para lá, eu fiz a Copa São Paulo, graças a Deus, fiz uma boa Copa São Paulo lá como treinador. E depois eu estava de auxiliar fixo da casa. Ia ficar lá na Série A3 lá até o dia que Deus quisesse. Ia começar o Sub-20 agora, que eu ia ser o treinador também, né? E o Guilherme, ele me fez o convite. A minha família chegou lá em Marília, num sábado, Kleber. Na segunda-feira, eu abri meu Instagram e Deus falou numa mensagem que estava me tirando, que era para mim fazer as minhas malas, que eu estava saindo de Marília. Mas como eu achei que era uma mensagem de Instagram, eu falei, isso daqui é mensagem de Instagram. Deus não está falando comigo dessa maneira, não. Mas, por isso que eu falo que uma mensagem que você deixa no Instagram é muito importante.
E Deus, numa segunda-feira, ele falou assim, que estava me tirando do Marília. E eu falei, Jesus, eu falei, a Lara, a Sofia e o Samuel chegou aqui sábado. Como é que eu vou largar minha família aqui? E por isso que Deus fala que usa as coisas loucas dele para confundir as sábias, né? Mas só que isso ficou no meu coração. Aí na terça, aquele sentimento que Deus ia me tirar dali. Na quarta, aquele sentimento. Na quinta, aquele sentimento. Na quinta, quando acabou o treino no MAC do profissional, já tinha acabado a Copa São Paulo. Aí tinha 4 ligações do Guilherme. E ele falou, me liga urgente. E acabando o treino, eu liguei para ele. E quando eu liguei para ele, ele falou assim, eu recebi uma proposta, cara. Recebi uma proposta. E para você ver como é que realmente as coisas são loucas, eu cheguei em Marília e falei, ô, vamos tomar um café, né? Porque o Guilherme é de Marília. Eu falei, vamos tomar um café, ele nem me respondeu. Eu achei que ele tinha ficado chateado comigo, né? Pelas outras 2 vezes que ele me fez o convite, eu não fui. Né? Uma vez era porque a Lari estava grávida do Samuel e estava com Covid. Né? A gente estava passando um momento muito difícil ali, né? A gente estava preocupado, né? Com o profetinha na barriga dela e ela com Covid. E depois eu estava numa série A2 ali e Deus falou que não era o momento de sair. Eu expliquei para ele, né? Mas ele entendeu depois, ele conversou comigo, né? Enfim. Mas quando eu mandei a mensagem para ele que eu queria tomar um café com ele e ele não respondeu, e hoje eu entendo que ele é um cara muito atarefado, né? E tipo, realmente ele cuida de muita coisa. Ele falou, Xande, acabar. E depois ele me ligou e tal. Aí, na quinta-feira, ele me ligou, o telefone tocou, eu religuei para ele, retornei e tal. Ele falou, Xande, eu recebi uma proposta do Velo Clube, é a segunda vez. Ele falou assim, já te liguei 2 vezes, essa daqui é a terceira. Se você não for comigo, você não vai nunca mais. Mas não tom de brincadeira, né? E tal. Eu falei, legal, obrigado pelo convite, Guilherme. Eu vou pensar e depois eu te falo sim. Ele falou, você vai pensar, você tem 20 segundos para pensar. Eu falei, mas como assim 20 segundos? Só que esses 20 segundos, Kleber, foi o bastante para Deus levar minha memória do que ele estava falando ao meu coração. Vai querer me tirar do mato, né, lá do Marília. E na hora, o Espírito Santo já tocou meu coração. Lembra que eu tinha te falado que eu ia te tirar daqui? Ele falou assim, pode ir que é de Deus. Eu falei, quer saber, Guilherme? Falei, vamos. Ele falou assim, então amanhã eu passo às 10 horas na sua casa. Porque a gente já joga no sábado à noite. Isso daí era uma quinta, ele passou em casa na sexta. Às 10 horas nós chegamos aqui em Rio Claro, 1h da tarde, já viajamos para São Paulo e já jogamos no outro dia contra o Oeste Barueri. Né? E depois que eu falei o meu sim para ele, minha esposa, eu liguei para minha esposa, né? Eu liguei para ela e falei, amor, eu recebi uma proposta e eu aceitei. Ela falou, como assim? Você é retardado mental. Ela falou desse jeito ainda, né? E assim, mas ela falou numa maneira de brincar, né? E foi muito legal, assim. Eu falei, amor, eu tinha te falado que Deus ia me levar daqui e tal. O Guilherme me ligou, uma série A2, né? Vai para ser um auxiliar técnico dele. Eu creio que é um propósito de Deus em nossas vidas. E ela só falou assim, amor, você acha que é de Deus? Eu falei, eu acho que é de Deus. Ela falou, então vai que você tem o meu aval. Eu vou estar aqui intercedendo por você, eu vou estar aqui tentando edificar a nossa casa, eu vou estar batalhando aqui pela gente e você vai batalhar lá. Né? E aí domingo a gente foi, Kleber, né, no outro dia, e nós batemos e voltamos. Aí nós fizemos o jogo sábado em Barueri, lá contra o Oeste na Arena Barueri, e voltamos para Marília. E Deus falou que vai ter essa minha vinda para Rio Claro, através do pastor James, né, lá de Marília, que ela teria muita renúncia em muito pouco tempo. Né? E realmente eu tive que renunciar. Está com meu filho, né, o Samuel ali pequeno, a Sofia, né, Sofia, você é pai de menina, você sabe, ó, tipo, a Sofia é minha princesa, meu, né, a Sofia, e além da minha esposa, né, cara, que quem não quer estar do lado da esposa, é óbvio, né, e ali Deus falou que vai que haveria algumas renúncias, mas Deus vai nos honrar aqui. E aqui Deus me levantou novamente no ministério de oração, de intercessão, né, de estar orando no oculto, no escondido, no monte, né? E até porque tinha bastante homens de Deus aqui, né? Que orava.
e jogadores, mas na verdade só ia eu, o Rafa, meu vizinho aqui de quarto, e o Norton, um volante aqui, né? E através disso, Kleber, eu rodeei tudo, eu estava orando muito pela vida do Guilherme, né? Orando muito mesmo, porque o tamanho do coração do Guilherme não cabe no peito dele. E hoje à tarde ele falou assim, a gente só subiu, porque eu tenho um grande homem de Deus. Ele falou para os jogadores, né? Ele falou, a gente só subiu porque eu tenho um grande homem de Deus do meu lado. Que é o Xande. Ele falou, um não, dois, que é o Rafa, né, que está aqui do meu lado, aqui, meu vizinho de quarto. E no sábado, a gente conseguiu o acesso aqui, a gente vai jogar as finais na quarta e no sábado novamente. E no sábado, o Guilherme, ele falou assim para mim, irmão, que ele achava que no começo Deus tinha colocado ele na minha vida, o Guilherme na vida do Xande. Mas hoje, verdadeiramente, ele vê que Deus, ele colocou o Xande na vida dele. Que ele se aproximou de Deus, né? E nós fazemos os nossos churrasco assim. Aí, tipo, a gente faz o churrasco aqui e a gente vai aqui, né, cara? E ele está tomando, tipo, a cervejinha deles ali, o pessoal que bebe, né? O preparador físico, o Guilherme, mas eu e o Rafa que não bebe. E ele falou assim, cara, mas vocês dão risada, vocês vivem normalmente ali e tal. Falei, cara, a gente é mais feliz do que quando bebia, vocês não têm noção disso. Né? A gente transmite uma alegria verdadeira hoje. Não, a gente não está falando que a de vocês não é verdadeira, mas para nós hoje, o não beber nos faz bem. E a gente é feliz. Então, Kleber, assim, sempre tem alguém nos olhando. Sabe, às vezes a gente não vai precisar pregar muito. Vai dizer na palavra, né, lá em Atos dos Apóstolos, que quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, vai dizer que eles foram açoitados, eles estavam presos lá no calabouço, lá na prisão mais profunda, lá eles resolveram, né, orar e adorar o Senhor. E vai dizer que os outros presos estavam olhando eles. Eles tiveram, e através da oração vai dizer que aquele cárcere treme, né, e as correntes se quebram. E eles tinham a possibilidade de fugir dali. E aquele carcereiro ficou muito preocupado, né? Porque aquilo era motivo de morte, não só para ele, mas para a família dele também. Que quando a gente estuda essa palavra, né, que não só o carcereiro morria, mas a família dele também morria a partir do momento que os presos eles fugissem. E vai dizer que os presos não fogem, porque eles estavam olhando para Paulo e Silas, para o Jesus que estava em Paulo e Silas. Então eu quero dizer o que nessa noite? Que tem muita gente nos olhando. E às vezes a gente acha que não tem ninguém nos olhando. E ali o Guilherme falou para mim, sabe, isso não é honra para o homem, nem da minha parte, nem da parte dele, mas ele está olhando as nossas ações. Igual você falou de Deus, uma ação nossa vai gerar uma reação na outra pessoa. Né? E ele teve essa fala, cara, hoje eu vejo que foi Jesus que preparou o Xande para mim, que preparou o Rafa para mim, que preparou os homens de Deus para mim. Então tem sempre alguém nos olhando, Kleber. Você pode ter certeza que tem sempre alguém, um aluno seu falando, nossa, eu quero ser que nem o professor Kleber. Nossa, eu quero ser que nem o Xande. Nossa, eu quero viver em novidade de vida igual o Xande vive, igual o Kleber vive. É porque a gente sabe que não é sobre nós, mas sobre quem a gente vive e sobre quem a gente serve. Não é verdade, irmão? É isso. E eu sou ousado em falar para as pessoas, porque a Bíblia me ensina isso. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não tenho medo de falar isso. Eu não tenho medo, porque Paulo disse isso, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu falo, aqui em casa eu já falei para meus pais, vocês querem conhecer Jesus? Faça como eu faço, olha como eu faço. Sejam os meus imitadores como eu sou de Jesus. Então, assim, é isso, cara. Ô, Xande, deixa eu só voltar lá atrás, que você não falou, você só falou onde foi, mas você não falou como foi a sua experiência de conversão lá na igreja do pastor, na quadrangular do pastor Antônio. Você não me falou como é que foi como foi essa experiência, como foi essa primeira experiência com Jesus? Kleber, eu acho que é a experiência mais sobrenatural que a gente pode ter. Porque eu tinha amigos meus que pregavam a palavra, né? E o João Carlos hoje ainda ele é pastor, né? A gente tem um grupo do Linense aqui dos atletas que jogaram em 99, 2000. O João Carlos Aritana também. O João Carlos, não, o
O João Carlos era lateral direito. Ah, tá. Teve o João Eu Carlos acho que volante, né? isso, não, mas não é esse, não. Ah, tá. E tinha o Aritana também, hoje ele é pastor também. Então, toda a rapaziada que pregava lá pra gente, eles são pastores hoje, sabe? Deus usou eles, sabe, de uma maneira naquela época que eles eram, né, mais simples homens de Deus ali, né? E, tipo, igual são hoje, mais com uma hierarquia maior hoje no mundo espiritual, são pastores, né? E a gente tinha um lugar de congregar, que era na igreja, mas do pastor Antônio lá, na Quadrangular, né? E a gente ia lá, né? Vai todo culto, se eu não me engano, era de sexta e domingo, né? E a gente vê, né, como é que é. E se eu não me engano, de sexta-feira era culto de libertação, né? E eu não precisei passar mal, né? Tem muitas pessoas que passam mal, que, né, que cai lá, que o demônio se manifesta. E, enfim, né, Deus me usa muito nesse meio aí, né, de imposição de mãos aí, né, para honra e glória do Senhor, né, de mostrar os demônios aí. Mas eu tive uma sensação ali que eu nunca tinha sentido, né, na outra religião de católico ali, né? O católico tipo, eu ia, mas eu nunca tinha sentido a presença de Deus, né? Igual a minha esposa também, né? E muitos acham que é só um arrepio, acham que é só, né, um calafrio. Não é, cara. Você sentir o Espírito Santo ali, te abraçando, te acolhendo, é uma coisa sobrenatural. É muito surreal e eu creio que só vivendo, Kleber, só vivendo realmente eu me emociono, porque, pô, só vivendo mesmo essa experiência aí é o que a gente consegue escrever realmente. Eu creio que a gente pode falar todos os adjetivos aqui, a gente não vai chegar no denominador comum de falar é isso, entendeu? E ali Jesus me pegou e eu lembro que o pastor Antônio direcionou uma palavra de libertação ali, de cura, e quem se sentia liberto ali era para ir à frente ali para receber Jesus. E eu lembro, cara, que eu descendo ali na igreja do Evangelho, do quadrangular ali, eu descendo aquela rampinha, uma rampinha ali, né? Eu fui lá na frente, todo feliz, aceitando Jesus. E o pastor Antônio fez uma oração na minha cabeça ali, eu repeti as palavras com ele, né, que eu me arrependia dos meus pecados, né, e aquilo ali, eu voltei para casa ali, em êxtase ali, né, pelo Espírito Santo ali, e eu cheguei e falei, pai, mãe, aceitei Jesus, e meu pai e minha mãe não entenderam nada, porque eles, não é que não compactuavam, mas também não me apoiavam, né, até porque eles eram católicos também, e hoje, para honra e glória do Senhor, eles já desceram as águas do batismo aí, aceitaram Jesus, sabe? Amém. Foi uma transformação muito grande na minha família ali. O meu irmão já conhece a palavra, hoje também nós estamos orando para que ele desça as águas também. Mas foi um momento de muita alegria para mim, Kleber. Sabe, eu realmente ali, eu aceitei Jesus, né, como o Senhor da minha vida, né, e depois eu me desviei, né, e ao me desviar ali, a gente crê também e eu achei, Kleber, que depois que eu parei de jogar futebol, né, eu fraturei o meu pé em dois lugares, no quinto metatarso, né, o dedinho do pé ali, e as portas se fecharam para mim, Kleber. Se fecharam, todo mundo falou, Xandão, falava, você joga pra caramba, você é time grande e tal, e Deus fechou as minhas portas. É por isso que eu falo, irmão, uma coisa eu falo para os meninos aqui, eu não tive uma frustração, vai para parar de jogar futebol. Eu sou aquele cara que não vou falar assim, ó. Eu machuquei meu joelho, vai tal treinador foi traíra comigo. Não, eu não tenho nenhum problema desse. Na verdade, o meu problema que foi a solução foi que Jesus ele encerrou ali para mim, vai como atleta. Eu já estava na faculdade, eu fiz minha faculdade e Deus me trouxe novamente para o meio do futebol, vai para passar para os meninos de como não se deve fazer. Então, todo o processo que os meninos que aceitam a Jesus, que fica mais difícil, que fica mais estreito, ó, poxa, eu já aceitei Jesus, ó, eu já falo, ó, vai ficar mais difícil, vai ficar mais estreito, mas por que, gente? Eu falo, porque eu passei por isso, é meu testemunho. Depois que eu aceitei Jesus, Sabe por o quê? treinador, Sabe pode por falar, quê? irmão. Sabe por quê? Porque quando você está no mundo, tá ok.
você tá de boa. Quando você Não se incomoda, volta né, para cara? Jesus, quando você se volta para Jesus, o diabo vê que existe uma possibilidade de você ser usado para tirar almas da mão dele. E aí você se torna uma ameaça. E aí sim que o negócio vai ficar estreito. Porque ele vai vir na tua Perfeitamente isso. quando você está lá, você é servo dele, tá tudo de boa, meu irmão. Agora, quando você. É que, na verdade, né, Kleber, quando nós nos posicionamos realmente como homens de Deus, aí o diabo sabe que nós somos uma ameaça realmente. É Sim, perfeitamente isso que você está falando. se você se manter ali firme, se você buscar, você vai receber, porque ele conhece a palavra. E ele sabe que a palavra diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Ele sabe, o diabo conhece a palavra porque ele tentou Jesus lá no deserto através da palavra, só que ele distorce, né? Ele sabe que se você firmar, você vai receber aquilo que você quer, e se você entender o que é realmente o evangelho, é pancada no diabo. E aí ele sabe que ele vai. E aí ele vai em cima, meu irmão. E hoje, graças a Deus, eu falo com a rapaziada, hoje Deus realmente no futebol, irmão, Deus me usa verdadeiramente em questão disso. Ó, fala para aquele menino lá que ele está começando com Cristo, que às vezes vai dar uma estreitada aqui, vai dar uma espremidinha aqui, né, vai dizer que o azeite sai da azeitona, vai quando ela é espremida, né, Kleber? A uva também tem que ser jeito. amassada com o pé, né? Para sair o. Não tem jeito. É, exato, né? O vasinho tem que ser quebrado para Deus refazer ele, né? Não tem... O diamante para ser lapidado tem que passar no fogo, irmão. Então, são assim, hoje Deus me usa dessa maneira, ó. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é natural. Eu passei por isso, ó, e eu venci, eu tô aqui hoje. E depois de todo esse processo que eu passei fora do futebol, Deus me trouxe novamente para o meio do futebol, para quê? Vai para trazer esse meu testemunho para que Deus me usasse no meio dele. E hoje eu enxergo isso, Kleber. E hoje eu enxergo. Mas hoje, o principal de tudo, é essa palavra que Deus usou você para falar comigo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Porque, na verdade, Kleber, eu busco isso hoje. Mesmo no futebol, eu tô aqui, ó, sabe, direcionado por Deus. Porque, na verdade, quando eu fui para Marília, eu tinha uma proposta do dobro do salário. Só que hoje nós buscamos o quê, irmão? O reino de Deus e a justiça dele. Hoje nós não vamos por valor, sabe? O nosso maior valor é andar com Cristo, entendeu? E Deus, e é isso que você falou, Deus me levou para Marília para me encontrar com o Guilherme, até porque no começo, tipo, as ideias de futebol, né, que a gente acha que é só futebol, né, Kleber? As ideias de futebol batiam, porque ele viu meu time jogando contra o Corinthians lá e falou: cara, vai ser corajoso, hein? Você joga para cima. Ele também gosta de jogar para cima e tal. E a gente achava que era só futebol. Mas são propósitos de que Deus alcance a vida dele, da família dele, que a esposa que já é cristã, entendeu? Aí Deus vai rodeando, né? Deus vai preparando um cenário para que ele se converta ali também, né? E Deus já está preparando, e ele já entendeu. E um dia eu bati uma foto dele, ele estava na minha frente, eu mandei para ele, eu mandei assim para ele: o escolhido não tem escolha. E ele não entendeu nada de primeira, mas ali foi o Espírito Santo que me direcionou, sabe, Cleber? Eu falei: filho, você não vai escapar, não. Você é de Deus. Aí sabe o que ele fez? Eu, amém. E glória a Deus por isso. Nós estamos aqui para isso. Sim. Entendeu, irmão? O maior testemunho nosso da gente ser obediente, Cleber, igual você é. Entendeu? Igual eu sou. E quando eu entendi que eu precisava de um pouquinho mais, sabe? Eu falei: Senhor, se é isso daí mesmo que o Senhor quer para minha vida. Eu entrei num cursinho básico de teologia, sabe? Eu fiz uma teologia para mim saber realmente do que eu estava falando, sabe? Tipo, para externar e entender, igual você falou, não só para a gente pegar um texto, mas também a gente entender o contexto do que está acontecendo nas palavras, né? Porque a gente é muito questionado nesse meio, né? Porque, na verdade, Kleber, eu costumo falar que o cristão, nós todos os dias, nós somos igual aquela mulher que foi pega em adultério. Tá todo mundo com uma pedra na mão para atacar na gente, porque eles acham que a gente não tem que falhar mais e nós somos falhos, não é verdade? E isso é muito difícil de ser entendido, né? As pessoas que nos rodeavam falavam: lá, daqui a pouco erra, daqui a pouco, e se errar, nós vamos tacar pedra mesmo, né? E isso faz parte da nossa vida. Mas nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, porque Deus fala o quê? Que Deus nos deu espírito de ousadia, né? E não de temor. Então nós temos que seguir rompendo.
né? Independente de onde Deus nos coloque, igual você falou, independente da geografia, independente do lugar, Deus quer que a gente continue sendo um instrumento na mão dele. É isso que Deus quer da nossa vida. É isso. E outra coisa, né, cara, que você falou aí, cara, que me fugiu até me fugiu até da memória. O que eu ia comentar, você falou e veio aqui agora, mas eu vou lembrar. Enfim, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já está batendo quase 1h30 de bate-papo e a gente não vê passar, né, meu irmão? Lembra quando a gente sentava no clube e ficava falando, né? O gostoso, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o atributo do presbítero? Ô Kleber, na verdade, vai falar que o presbítero ele é uma preparação para pastor. Na verdade, diz que ele já é um pastor, né? Mas o presbítero ali... Ele é aquele que está lado a lado com o pastor ali e tal, já... Isso. E o presbítero, na verdade, na palavra, vai dizer que ele é responsável, vai por estar intercedendo, né? Vai para estar orando, vai pelos enfermos, vai estar impondo as mãos nos doentes, entendeu? Mas o principal dele ali, ele é um homem de oração, ele é um homem que intercede, né? Ele é um auxiliar do pastor ali a todo momento ali, ele é aquele cara que o pastor vai chamar para orar, que ele vai estar, né? Que ele vai estar junto ali a todo momento do pastor ali, né? E eu fui chamado, né? Justamente por isso, né? O pastor até falou, Xande, cara, toda hora você está buscando ali, você está jejuando, você está orando, você está se separando e Deus não me mostrou. Ele falou assim, ele falou que tinha até pensado em um chamado evangelístico para mim, né, de ser um evangelista. Mas ele falou que pelo posicionamento que Deus me chamou no jejum, na oração, né, e até em questão de estar impondo as mãos, ele viu que o Espírito Santo me usava de uma maneira diferente e ele falou que o Espírito Santo foi direcionado a minha vida como um presbítero. Amém. Agora, uma pergunta, uma resposta assim, para você, o que é um cristão? O que é ser cristão? O que é ser cristão? Cara, olha que interessante, eu já vou responder, mas eu recebi essa pergunta semana passada. E foi com o nosso preparador físico aqui, o Moreira, ele mora até aqui comigo, que está no processo também, nós estamos orando e ele está entendendo. É mais uma alma, mais uma sementinha que foi plantada e foi germinada. E sabe o que eu usei com ele, Kleber? E deu certo. O que é ser cristão? Eu falei, é ser imitador de Cristo. Aí ele falou assim, mas o que é ser imitador de Cristo? Eu falei, só você conhecendo a palavra para você conhecer ele. Amém. E aí ele falou, Xande do céu. Aí ele começou a ler a palavra. Ele falou, Xande, eu estou conhecendo Jesus. Jesus salvou as nossas vidas. Jesus, ele se entregou numa cruz por nós. Nós estamos aqui pela misericórdia dele. E assim, foi uma coisa assim, Kleber, que na verdade, assim, foi uma resposta que eu dei assim, mas eu dei meio que aleatória. Porque na verdade, eu fiquei meio que sem resposta. Entendeu? Aí a única coisa que veio, e você acabou de falar agora há pouquinho aí, ser imitador de Jesus. Aí ele falou, mas como que eu vou? Eu falei, você conhecerá Jesus se você conhecer a palavra. Porque vai dizer que a palavra, ela cura, salva e liberta. Vai conhecereis a palavra, ela vos libertará. E ele começou a entender isso. E ele começou a ler. E hoje ele já conhece um pouquinho de Jesus. Aí sabe o que acontece, Kleber? A gente faz todas as nossas células. Vai quem que é o primeiro a chegar? Ele. Porque ele quer conhecer mais de Jesus. Olha só que bênção, cara. E vai ter, se ele realmente... Não, e ele está querendo assim, mas isso, na verdade, irmão, foi uma estratégia, né? Estratégia do Espírito Santo ali no momento, sim, né? Sim. Do que, não minha, mas do Espírito Santo de causar uma curiosidade nele de conhecer Jesus. E ele está conhecendo. Amém. É muito forte. E é isso, muito né? Forte, sim. E é isso, né? Poxa, não.
cristão é imitar Jesus, né? Tentar imitar Jesus. Imita Jesus, tentar imitar. Né? É isso. Eu sempre falo, assim eu tento imitar Jesus, assim, Kleber, e eu já falei isso, né? Eu não sou quem eu acho que eu deveria ser, mas também já não sou mais quem eu era antes, né? O Xande de 6 a 7 anos atrás, entendeu? Então, vai por quê? Vai porque a gente vai olhando para Cristo e vai tentando imitar ele. A gente olha para Paulo e a gente vai tentando imitar Paulo. É isso. Então, a gente tenta imitar quem vive uma vida com Cristo. Eu tento imitar o pastor Rodrigo, eu tento imitar o pastor Noerd, eu tento imitar os pastores que verdadeiramente vivem uma vida com Cristo, entendeu? Isso. Outra pergunta. Para você, o que significa a Bíblia? Meu manual de instruções. É porque você pega um celular, ele tem um manual de instruções, né? A Bíblia, para mim, é o meu manual de instruções. Isso daqui me ensina como eu devo viver. Entendeu? Então, cada passo que eu dou hoje, eu dou direcionado pela Bíblia, né? Aqui tem um momento que eu vou estar triste, vai ter um momento que eu vou estar feliz, vai ter um momento que eu vou estar angustiado, sofrendo, e vai falar. Então, ou seja, é meu manual de instruções. Mas, para mim, se fosse um adjetivo, não teria. Mas, para mim, depois que eu conheci a Bíblia para mim é tudo. Porque através dela eu conheci Jesus verdadeiramente. Entendeu? Verdadeiramente. Então, mas para mim, se fosse colocar alguma coisa, meu manual de instruções, eu vivo através dela. A cada passo que eu dou da minha vida, eu vivo em cima da Bíblia, entendeu? Então, para mim, ela é tudo. Sem a Bíblia, eu não sou nada. Sem a Bíblia, não existe o Xande. E tudo que a gente precisa tá ali, né, Xandão? Por isso que eu falo que é o manual de instruções, entendeu? A Bíblia tem resposta para tudo, cara. Esse tempo atrás eu estava lá na Fundação Casa, né? Fui entregar uma palavra para os jovens na Fundação Casa lá, e eu falei, cara, fui falar um pouquinho da Bíblia, cara, e aí, numa revelação do Espírito Santo, numa inspiração do Espírito Santo, eu falei, gente, para pensar, nós estamos em 2023, porque foi ano passado, 2023, a Bíblia foi escrita há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, né? E aí você pega um versículo, vamos colocar um versículo bem conhecido da galera. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá? Um versículozinho. Esse é aqueles que fica na traseira de caminhão. Xandão, quantos zilhões de pregações não surgiram desse versículo? E quantas outras zilhões vão vir ainda? De um único versículo. De uma única coisa. Versículo, hein? Um único. E quantos não tem do versículo? De um. É verdade. Então, assim, você falou uma coisa, né? Você falou uma coisa de Apocalipse 3:20, mas que você falou assim, que é um ensinamento da Bíblia que, inclusive, eu usei uma analogia para ensinar minha filha uma situação. Minha filha tem 8 anos. E eu falei de porta, né? Porque, assim, na nossa vida é tudo porta. Tudo porta. E quem decide abrir essa porta somos nós. Somos nós. A decisão é nossa. Tudo que nós decidimos fazer, né? Tudo que nós decidimos fazer vai ter consequência. E você fala lá em Apocalipse 3:20 que Jesus diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, ouvir minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele. Mas isso no último livro da Bíblia. Mas no primeiro, em Gênesis, Deus fala para Caim: o pecado está à porta e bate. Cabe a você dominá-lo. Então você vê, você decide para quem você abre a porta. E foi isso que eu falei para ela, umas coisas que aconteceu que eu comecei a ensinar ela. Eu falei, filha, é você que decide. Eu falei, o papai não vai te forçar nada. Só que vem cá. E ela sabe ler já, né? Eu levei ela na Bíblia, ela sabe ler. Eu falei, olha aqui, isso aqui que eu vou te mostrar é o manual de vida do papai. O papai, tudo que o papai precisa aprender, o papai vem aqui na Bíblia. Porque tudo que eu preciso está aqui. E aí eu falei assim, ó, entende uma coisa, a vida é feita de portas. A gente abre e fecha a porta para quem a gente quer. Aí eu peguei, né, fechei a porta do quarto e bati na porta. Bati, eu falei, filha, papai. Ela levantou e abriu a porta, eu entrei. Eu fechei a porta. Eu falei, filha, você sabia que era eu, não sabia? Ela falou, sabia. Você poderia abrir, não poderia? Você poderia não abrir, não poderia? Ela falou, poderia. Eu falei, mas você abriu, certo? Certo. É assim na nossa vida. Para quem que você vai abrir a porta?
porque o pecado também está na porta, Aleluia. do mesmo jeito que Jesus está. Então, se você abrir a porta para o pecado, ele vai entrar. Você pode dominar e não abrir. Agora, se você abrir ele, se você não abrir ele não entra. E Jesus é a mesma coisa. Ele está na porta e ele vai bater. Para quem você quer abrir a sua portinha do seu coração? Você que escolhe. A escolha é tua. E a porta quem abre é você. Então, assim, você consegue de uma... E ela entendeu, cara. Você consegue de uma simples de coisas ali, você consegue, cara, ensinamentos poderosos, irmão. Poderosos, cara. Você tira coisas poderosas, cara, dali, né? Então, é bem isso mesmo, manual de instrução, né, cara? Bússola para o caminho, né, meu irmão? É a bússola, isso, irmão. É a luz, né? Na verdade, Luz, ela cara. aquela luz. Luz. Irmão, cara, é isso, velho. Que legal, cara. Que gostoso. Que testemunho, né? Que bate-papo gostoso. Se fosse para ficar conversando aqui, a gente ia conversar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, porque falar de Jesus é Você bom sabe demais. que a gente fica, né? Você sabe que a Fica. gente fica, né? Apaga a luz do refletor do campo e nós estamos lá trocando ideia, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, Kleber, sabe mas que na verdade eu te agradeço de coração, irmão, esse convite. eu queria que você deixasse, cara, duas coisas para terminar. Uma palavra, algo que vier no seu coração aí para deixar de direcionamento para a galera que vai assistir. E depois eu queria que você fizesse uma oração, cara, para terminar. Amém. Amém. Vou pegar uma palavra aqui. Muito conhecida, mas que é de uma força muito grande. Salmo 121, salmo muito conhecido. E eu usei esse salmo aqui, a gente fala usar, né, porque nos momentos das batalhas, né, Deus nos mostrou ele. Né, então, eu vou ler aqui, na minha versão, o título daqui, ó. Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dorme. Eis que não dorme, nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém. Então, você que passa dias difíceis, e vai chegar o dia ruim também, o dia difícil para nós passarmos também. Esse salmo vai vir diretamente com a gente, né? E passamos dias difíceis aqui também, Kleber. Quem vê o nosso acesso aqui, acha que tudo é mil maravilha, né? Nós viemos numa sequência ruim de jogos, nós tínhamos a gente perdeu 2 jogos jogando melhor. E nós fizemos o clássico aqui contra o Rio Claro, né, que é o time da cidade aqui também, uma rivalidade muito grande, e estava perdendo de 1-0, e estava quase 40 minutos do segundo tempo ali, e a gente sabia, se a gente perdesse, a gente ia ser mandado embora. Né? Mas eu falei, Senhor, a gente não pode ser mandado embora assim, sem que o seu propósito seja cumprido aqui, porque a gente sabia que Deus tinha algo a mais aqui para a gente, né, que era o acesso e o título. E ali, Kleber, naquele banco de reserva, ali eu falei, eu olhei para o céu assim, eu falei, levo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Eu falei, eu sei que o meu socorro vem dos céus. E a gente fez o gol ali de empate naquele momento. Né? E vai ter momentos, e eu quero trazer um paralelo, vai ter momentos que você vai estar na adversidade, você vai estar vivendo os últimos momentos da sua vida ali, ou passando por uma situação que você acha que é o fim, e você acha que não tem mais saída, né? E quando nós recitamos esse salmo aqui, é um salmo muito forte, né? Onde fala que nós temos que olhar para os céus, que nós temos que olhar para Deus,
né? Porque quando se fala de monte, se fala de Deus, né? Você está olhando para cima e vai falar que o nosso Deus ele não cochila, o nosso Deus não dorme, né? E vai falar que ele está nos guardando de dia, que ele está nos guardando de noite, e vai falar que ele nos guarda a nossa entrada e a nossa saída. Então, para você, né, que está passando por um momento de adversidade na sua vida, que você acha que Deus ele está igual naquele barco, naquele momento, né? Mas olhe para o céu, né? E o que nós temos que fazer nesse momento é só a gente entender que o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, né? Mas que a gente não tenha vergonha de elevar os nossos olhos para Deus e entender que Ele é o único que pode resolver qualquer situação das nossas vidas, né? Então fica essa palavra aqui nessa noite, né? Desse Salmo 121, que é um salmo que eu amo muito, amo de paixão mesmo, né? Que é uma palavra que marca muito o meu coração, né? Que essa palavra vai, tipo, ela possa ser, né? Um refrigério, né? Vai que ela possa vir, vai como um refrigério para a tua vida, né? Que ela possa vir como um renovo. Você que achava que estava tudo travado, que não tem mais jeito, mas Deus fala que Ele te guarda em todos os momentos, que Ele não cochila, que Ele não dorme. Então Deus nesse momento Ele está agindo, vai sobre a minha e sobre a sua vida. Amém, Kleber? Pode fazer oração? Amém, amém. Pode fazer oração. Amém. Então, antes de fazer a oração aqui, irmão, gostaria de te agradecer, né? E primeiramente, antes de fazer uma oração externa, eu quero Deus tinha direcionado para mim do convite, já que o dia que nós participássemos, eu ia fazer uma oração para você. Amém, irmão? Isso daqui não é para Amém. exaltar nem eu, nem a você, mas, né, vai porque é o que Deus tem me mostrado no meu coração. Amém? Amém. Então, peço Amém. que você curve sua cabeça. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, te louvamos por este momento que nós passamos juntos. Senhor Jesus, vai dizer que onde é dois ou mais ali, meu Deus e meu Pai, ali o Senhor está, Senhor Jesus. E nós sabemos, meu Deus e meu Pai, que o teu filho, Senhor Jesus, tem dado frutos, meu Deus e meu Pai. Mas neste momento, Senhor Jesus, continue abençoando a vida dele, Senhor Jesus. Que o Senhor venha acampar os seus anjos ao redor da vida dele, de toda a família, da filha, meu Deus e meu Pai, esse ministério maravilhoso que o Senhor vem fazendo, meu Deus e meu Pai. Senhor Jesus, mas neste momento, meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Deus e meu Pai, contra toda a inveja, meu Deus e meu Pai, que está vindo sobre o teu filho, meu Deus e meu Pai. Vai pelo ministério que o Senhor tem construído, Senhor Jesus, que as pessoas possam entender, Senhor Jesus, que é o Senhor, meu Deus e meu Pai, que está à frente desse ministério, meu Deus e meu Pai. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha cobrir, meu Deus e meu Pai, o teu filho com teu sangue, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, acampar os seus anjos ao redor, meu Deus e meu Pai, e retirar todo olho gordo, Pai, toda inveja, meu Deus e meu Pai, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda maldição hereditária, neste momento, Senhor Jesus, que o Senhor desfaça, meu Deus e meu Pai, todo o mal, Senhor Jesus. É isso que eu te peço nessa noite, meu Deus e meu Pai. Haja sobre a vida do teu filho, Senhor Jesus, pois nós sabemos, meu Deus e meu Pai, que o inimigo, meu Deus e meu Pai, está, meu Deus e meu Pai, tentando atacar com uma opressão, meu Deus e meu Pai, muito grande, Pai. Mas nesta noite, Pai, nós sabemos que nós servimos, meu Deus e meu Pai. Se o inimigo está ao nosso redor, meu Deus e meu Pai, o seu Jesus está ao nosso redor, Pai. E é nisso que nós nos prendemos e acreditamos, Pai, e temos a nossa fé, Senhor Jesus. E nós te agradecemos, meu Deus e meu Pai, e pedimos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus e meu Pai, cada pessoa, Senhor, que assistir essa live, esse podcast, meu Deus e meu Pai, que ouvir essa tua palavra, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, trazer um momento de refrigério, meu Deus e meu Pai, assim como Davi estava ali no Salmo 121, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, angustiado, Pai, ele leva os olhos, Pai, e te enxerga, Senhor Jesus, e reconhece, Pai, que o socorro dele vem dos céus, meu Deus e meu Pai, que as pessoas que assistirem, meu Deus e meu Pai, possam reconhecer, Senhor, que o socorro delas vem do Senhor, meu Deus e meu Pai, assim como nós reconhecemos, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus e meu Pai, cada vida, Pai, cada família aqui representada, aqui escutar, meu Deus e meu Pai, esse podcast, esse vídeo, Pai, que assistir, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Amém, 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 meu irmão. Cara, mais uma vez, então, obrigado mesmo pela sua disponibilidade, cara. Obrigado pela tua vida. Glória a Deus por ela. Glória a Deus por ele ter te encontrado o teu coração disposto e disponível, né? Disposto e disponível. Seu coração era a terra fértil, onde o semeador jogou a sementinha e ali gerou frutos, né, cara? Aleluia. Que Deus abençoe sua vida. Amém, Jesus. E que você possa continuar, cara,
se esforçando, né? Como diz a palavra, se esforçando para herdar o reino, cara, porque a gente sabe que a luta é grande, a gente sabe que o diabo não está satisfeito com as nossas vidas e azar o dele, eu tô nem aí para ele, mas a gente tem que ficar vigilante, porque as nossas armas são as armas espirituais, né? As nossas armas são as armas de Deus, né? As armaduras de Deus, que você possa continuar se revestindo delas, né? Das armaduras de Deus, usando realmente aquilo que Deus te capacita, né? E glorificando o nome dele, porque toda a honra e toda a glória é dele, cara, é para ele. Nós somos apenas instrumentos. Esse tempo atrás, um irmão meu do Ministério de Louvor, conversando comigo, fez uma analogia muito legal, cara. Ele falou assim: Clebinho, nós somos violões nas mãos de Deus. A gente só faz o som porque ele toca, irmão. Ele toca, a gente é o violão, é ele que toca e sai o som. Então, assim, que você possa ser violão na mão de Deus, que ele toque, que saia notas maravilhosas, continue saindo, né? Então, glória a Deus pela sua vida, tá? Pelo seu tempo aí disponível. Eu vou terminar aqui, vou dar um salve para a galera, mas fica aí que eu quero falar com você, amém? E você que ficou aqui até o final, que está aqui até agora, glória a Deus pela sua vida. Olha, se você não saiu edificado desse podcast, desse bate-papo, meu irmão, minha irmã, eu me edifiquei ainda mais, já conhecia o testemunho dele, mas coisas que ele falou aqui que eu ainda não sabia, me edificou muito. Eu gosto muito disso, eu fiquei muito impactado com as coisas que Deus fez e eu sei que vai fazer através da vida dele, na vida dele, através da vida dele. Eu tenho certeza que impactou a sua vida também. Deus abençoe sua vida. Espero que isso tenha trazido um sentido para você, que seja um divisor de águas. Se você achou interessante, manda para a galera aí, para a galera assistir também, para a galera ser edificada também. Faz aí o ID, compartilha e leva para a galera. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo podcast. Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.